Boa tarde, Renato, Pedro, André. Muito bom estar entre amigos aqui, viu? Porque, na verdade, isso aqui é uma rede nacional de pesquisa clínica e o que a gente tem feito em colaboração tem colocado já há muito tempo o Brasil como um dos protagonistas no mundo de pesquisa clínica, muito do trabalho do Renato, claro. E isso é muito legal. E agradecer a presença dos heróis da resistência aqui, sábado, 12h30, no frio do feriado. Então, vamos lá, vamos correr para todo mundo fazer o que tem para fazer. Eu tomei a liberdade de pegar os slides próprios da apresentação no American College, então, enfim, há 3 meses a apresentação do Greg Stone. E o racional do estudo, ele é baseado na evolução do tratamento da síndrome coronária aguda, então, já há mais de 20 anos, talvez desde o estudo CURE ou antes dele, a dupla antiagregação plaquetária é o padrão no tratamento dos pacientes com síndrome coronária aguda, com AS clopidogrel, claro, na época do estudo CURE. Depois, em 2007 e 2008, os estudos Triton e Plato colocaram na jogada os novos inibidores de P2Y12, prasugrel e ticagrelor, respectivamente, e com isso a dupla antiagregação plaquetária se tornou mais potente. E agora, com o desenvolvimento ou evolução do tratamento do infarto, com o desenvolvimento de novos stents mais finos, stents menos trombogênicos, ou mesmo a terapia hipolipemiante, altas doses de estatina e também os novos hipolipemiantes, a gente entende que o risco trombótico dos pacientes vem diminuindo e, ao mesmo tempo que a dupla antiagregação é mais potente, a gente aumenta o risco hemorrágico. Então, será que se tirar a aspirina desses pacientes, a gente mantém o risco trombótico e diminui o risco hemorrágico? Provavelmente sim, e vários estudos vêm demonstrando que cada vez tirar a aspirina depois do infarto é seguro e, melhor ainda, diminui sangramento. Primeiro fizeram estudos reduzindo após 6 meses, depois após 3 meses do infarto, e a proposta principal aqui do estudo Ultimate DAPT é retirada de aspirina em pacientes pós-síndrome coronária aguda, submetidos à angioplastia com sucesso, 30 dias após o evento agudo. Então, os critérios de inclusão eram pacientes, obviamente, maiores que de 18 anos, que tiveram uma síndrome coronária aguda, um infarto agudo, com ou sem supradesnível do segmento ST, ou uma angina instável, sem troponina positiva, mas que tinha que apresentar um desses critérios, ou uma estenose maior que 90% na artéria culpada, ou uma placa rota, ou uma lesão trombótica. Eles era um estudo de 2 fases. Primeiro, um estudo para avaliar o uso do AIVUS versus somente angioplastia para guiar a angiografia para guiar a angioplastia. E depois aqueles que passavam 30 dias sem eventos do estudo inicial eram randomizados ou para tirar aspirina e ficar somente com monoterapia com ticagrelor ou a dupla antiagregação com aspirina e ticagrelor. Os critérios de exclusão, AVC recente, cirurgia de revascularização do miocárdio recente, qualquer cirurgia planejada nos próximos 12 meses por conta do uso do ticagrelor, disfunção renal, necessidade de anticoagulação oral, expectativa de vida menor que 1 ano ou qualquer outra condição clínica que o investigador entendesse que atrapalharia na condução do estudo. E ele tinha 2 desfechos primários. O primeiro desfecho primário eles consideraram como um desfecho de efetividade, que era sangramento clinicamente relevante do tipo 2, 3 ou 5. Só lembrar, sangramento BARC tipo 2 é um sangramento clinicamente relevante que leva a algum tipo de intervenção médica ou percutânea. Então, leva a mudança de medicação, leva a necessidade de algum procedimento percutâneo para conter o sangramento, ou algo do tipo. Sangramento tipo 3 já é um sangramento maior, que necessita de transfusão de sangue, ou que existe uma queda de hemoglobina, ou entre 3 e 5 vai ser 3A, ou maior que 5 vai ser 3B, ou que requer cirurgia para parar o sangramento. E sangramento tipo 5 é sangramento fatal. Tipo 3C, hemorragia intracraniana. E um desfecho que eles consideraram de segurança, que era mostrar que esses pacientes vão ter eventos trombóticos iguais, isto é, vai ser não inferior para eventos trombóticos. Eles fizeram as análises para cálculo amostral,
então assumindo que haveria uma taxa de 3% de sangramento clinicamente relevante no grupo tratado com dupla terapia antiplaquetária, randomizando 3.400 pacientes, seria possível detectar uma redução de 50% na taxa de sangramento nestes pacientes, e eles consideraram uma taxa de 6,2% de desfechos isquêmicos nesses pacientes entre 1 e 12 meses, e para isso eles precisariam de 3.068 pacientes. Obviamente pegaram a maior amostra, 3.400 pacientes, essa era a amostra necessária para o estudo. O estudo foi conduzido na China, inteiro na China, e o Greg Stone era o co-PI junto com todo o time da China, e ele era patrocinado pela China. Essa aqui, enfim, essa é a randomização do estudo. Então, primeiro eles eram randomizados para o estudo para ultrassom intravascular ou angiografia. Se passassem, aqueles que passaram um mês sem eventos, eles eram randomizados para ou ticagrelor mais aspirina, 1.700 pacientes, ou ticagrelor e placebo, 1.700 pacientes. Esse estudo é muito parecido com o estudo Twilight, com a diferença que o estudo Twilight randomizou os pacientes depois de 3 meses do infarto. Agora eles abreviaram um pouquinho, foram para 1 mês pós-infarto. Essa aqui é a população do estudo, uma população de mais ou menos 62 anos, uma população jovem, 75% do sexo masculino. E o que a gente pode ver, que eu acho que é um dado importante, 40% dos pacientes não tinham infarto, 40% era angina instável, e naqueles que tinham infarto, mais ou menos metade era com supra, metade era sem supradesnível do segmento ST. 70% dos pacientes eram uniarteriais e 25% dos pacientes eram biarteriais. Aqui são dados relacionados ao procedimento de cateterismo, 96% acesso radial, esse é o padrão hoje em dia, metade fez ultrassom intravascular por causa da pré-randomização. Essa figura só mostra que os pacientes como que os pacientes foram aderentes ao estudo, que a taxa de aderência no grupo monoterapia foi 98% e a taxa de aderência ao estudo no grupo dupla terapia antiplaquetária foi também muito alta, de 98%, 98,4%. E esses são os desfechos. Então, o desfecho primário de efetividade, sangramentos tipo 2, 3 ou 5, no grupo ticagrelor mais aspirina, 4,6%, no grupo monoterapia, 2,1%, uma queda do risco de 55% de sangramento naqueles pacientes que receberam monoterapia de ticagrelor sem aspirina 30 dias após o infarto. Esses são os componentes do desfecho de sangramento, e a gente pode observar que em diversos tipos de componentes, seja somente sangramento tipo 3 ou 5, que são aqueles mais relevantes, também houve queda no grupo monoterapia, e isso é muito importante. E isso é válido para todos os subgrupos analisados, independentemente se é infarto com supra ou sem supra, homem ou mulher, idade, peso, isto é, para todos os subgrupos analisados, o efeito da monoterapia é benéfico em relação à dupla terapia antiplaquetária. Em relação a desfechos isquêmicos, o que a gente observa no grupo dupla terapia 3,7% e no grupo monoterapia 3,6%, absolutamente igual, mostrando que você tirar a aspirina ou ácido acetil salicílico com 30 dias pós-infarto é seguro em relação a desfechos isquêmicos, são exatamente iguais as duas curvas. Os componentes todos do desfecho, seja morte por todas as causas, AVC ou infarto, são exatamente iguais entre os grupos. E se a gente for fazer o Net Clinical Adverse Events, quer dizer, sangramento mais os desfechos isquêmicos, a gente observa que ele é melhor no grupo monoterapia, 5,7%, quando comparado a 8,2% no grupo dupla terapia após 30 dias. Não há interação de subgrupos nas análises e algumas limitações do estudo. O desfecho primário de eficácia incluiu sangramentos tipo 2, que são sangramentos talvez um pouco menos importantes, ainda que ele mude a nossa conduta, ele leva à procura de um médico, alguma coisa do tipo, não é um simples hematoma, não é uma epistaxe ou uma gengivorragia, ainda assim é um sangramento de menor importância,
Mas ainda assim, sangramentos maiores, como tipo 3 ou 5, time maior ou menor e os sangramentos por outras classificações também foram melhores no grupo monoterapia. Análises estatísticas relacionadas aos desfechos isquêmicos, também a margem absoluta foi de 2,5%, quer dizer, no cálculo amostral eles consideraram uma margem de 2,5%. Então, se 6% dos pacientes tivessem infarto no grupo dupla terapia antiplaquetária, eles aceitariam até 8,5% no grupo monoterapia. Mas ainda assim os dois grupos foram muito iguais e isso mostra que é bastante seguro tirar a aspirina. 40% dos pacientes tinham angina instável, mas eles têm muito pouca troponina de alta sensibilidade na China e no Paquistão, onde o estudo foi conduzido, e 90% dos pacientes aproximadamente eram da China, o que dificulta para a gente generalizar esses resultados para o mundo inteiro. Então, conclusão, o estudo mostra que em pacientes com síndrome coronária aguda, tratado com angioplastia com stents atuais, que não têm eventos no primeiro mês pós-infarto, sejam eles isquêmicos ou sangramento, o tratamento com monoterapia entre 1 e 12 meses vai diminuir a taxa de sangramento desses pacientes, enquanto provê a mesma proteção para eventos isquêmicos quando comparado com dupla terapia antiplaquetária. E esses resultados, essa é a conclusão dos autores, e na publicação, inclusive, no Lancet. Esses resultados, juntamente com outros estudos prévios, sugerem a atualização das diretrizes para diminuir ou para retirar a dupla terapia antiplaquetária após um mês do infarto, mantendo um antiplaquetário potente, como ticagrelor ou prasugrel, sem o ácido acetilsalicílico. E nessa linha, aproveitando já e fazendo gancho para a discussão, tem o nosso estudo, o estudo que a gente está conduzindo no Brasil. Esse é um estudo 100% brasileiro, com contribuição internacional, em que nós estudamos a retirada do ácido acetilsalicílico ainda na fase aguda do infarto, isto até 96 horas pós-infarto, com o paciente ainda internado. Essa aqui é a publicação do Design Paper. Esse estudo já randomizou 3.400 pacientes, metade recebendo dupla terapia antiplaquetária, metade recebendo monoterapia com ticagrelor ou prasugrel. O segmento é de 12 meses, o segmento termina em outubro deste ano. A gente pretende apresentar, se tudo der certo, no American College do ano que vem. E, quem sabe, na SOCESP do ano que vem, nessa sessão, a gente esteja aqui também discutindo esse trial. Tão importante esse trial, como vários outros, que nesta publicação bastante recente do Jack, ela é citado como um dos estudos de monoterapia a serem publicados muito em breve, junto com vários outros no passado que foram publicados e outros que vêm sendo publicados em relação à retirada de ácido acetilsalicílico do infarto. Eu agradeço a atenção, eu terminei 1 minuto antes do tempo, então a gente pode discutir mais.